Bom, rapaziada, vídeo aqui do canal para repercutir troca de passes, linha de passe, Transamérica Esportes Rio, o Gerson, etc. sobre o jogo de ontem entre Botafogo e Bragantino, 1 a 0 Red Bull sobre Botafogo. O pior não é ter perdido o Bragantino, né? Tudo bem, a gente tinha aí, tava indo pro 18º jogo sem perder o Paulista, não perdi o Bragantino desde 2020 e tudo mais. Invencibilidades foram perdidas, foram jogadas no lixo, né? Mas a forma que perdeu foi muito pior do que perder. Porque o Botafogo não criou quase nada. O Botafogo foi muito fraco. O Botafogo foi envolvido pelo Bragantino. Jogadores muito abaixo da crítica. O Alex Telles é uma piada de mau gosto. Entre outros jogadores, Savarino não estreou no ano ainda, né? E eu falei ontem aqui na live que pra mim era. Eu continuo achando que a culpa ainda é muito grande de quem montou esse elenco, tá? Porque é um elenco cobertor curto, onde você não tem um meia reserva pro Savarino. Você precisa botar o Savarino na ponta esquerda, porque os pontos não rendem. Você não tem quem botar no meio e tem que improvisar o PK de meia. Então, Savarino vai pra esquerda, não tem meia. Ele vem pro meio, não tem ponta esquerda porque nenhum rende. Matheus Martins, primeiro tempo, não rende. Santi, não tá jogando nada. Jefinho, não quer nada agora do Brasil. Nathan Fernandes, também não volta de contusão nunca. Então nenhum ponta. O tal do Juan Cruz, que faz a ponta também e faz centroavante, nem usado é. Então nenhum dos caras que veio para fazer ponta esquerda tá à disposição ou tá bem para jogar. E aí você tem que botar o Savarino na ponta esquerda e tem que botar o PK de meia porque não tem meia. O pai pediu o Cauli não veio. Não veio Cristaldo, não veio ninguém. Então, mas depois de ontem, na entrevista coletiva do Paiva, que ele diz que ele tá insistindo no PK porque quer recuperar o PK. Cara, eu defendo muito o PK aqui porque eu não acho ele esse bagulho todo que falam aqui, né, no chat, etc. Mas o PK não pode estar acima do Botafogo, né? Entre PK e Botafogo, cara, que o PK vai se lascar, né? Ah, vou recuperar o Patrick de Paula porque ele tem potencial, bom jogador e se gastou muito com ele. Se gastou muito mais com o Santi Rodrigues pra ele não jogar. Então, se você investir em alguém com potencial, com qualidade, que investiu muito dinheiro nele, na vinda dele, investe no Santi. O Santi tem mais potencial que o PK, veio mais caro que o PK e chegou agora. Não teve tempo que o PK teve aqui no Botafogo. O PK é um ótimo reserva para o Marlon Freitas. Ele tem o mesmo estilo de jogo do Marlon Freitas. Então ele tem que entrar no lugar do Marlon Freitas. Marlon saiu de campo, entra o PK. Ou então, Marlon não pode jogar hoje, entra o PK. Outra posição não é para ele. Bota quem é da posição. Bota o Santi Rodrigues. O Santi só vai ganhar ritmo de jogo, que é o que falta a ele, jogando. Então eu estava defendendo muito mais o Paiva ontem do que o Textor, por exemplo. Para mim o erro é do Textor, do Brito, né? Que montaram esse elenco cobertor curto, com posições que não tem ninguém. Ano passado a gente tinha um elenco cobertor curto sem reservas. Agora, hoje, se você quiser botar o Savarino de titular na ponta esquerda, você não tem nem o titular do meio para botar. Então, chega ao ponto de não ter titular para botar. A gente segue num elenco, igual ano passado, que não tem reserva pro centroavante, né? Não tinha reserva pro Tiquinho. Agora não tem reserva pro Igor Jesus, até que o Mastriani mostra que veio. Né? A gente não tem reserva pro Savarino. Saíram 1000 meias e não chegou ninguém pro meio. Então, tá complicado. Tá complicado. O Botafogo vai montar um elenco maravilhoso com as próximas 2 janelas europeias, antes do Mundial e as de meio de ano. Eu sei que vai. Porém, até lá a gente pode se arriscar. Até lá a gente pode se complicar em outros campeonatos. Então, acho que tem muita culpa também de quem montou esse elenco. Mas depois do que eu vi ontem do Paiva dizer que insiste no PK porque vê nele potencial e quer recuperar o PK, a recuperação do PK não pode estar acima do Botafogo ir bem ou não nos jogos. Se o motivo para botar o PK em campo é querer recuperar ele, tá errado. Então eu que defendi o Paiva, já mudo de ideia. Já começa a bater no Paiva. Acho que não é uma justificativa aceitável para uma insistência errada. E olha aqui, aqui eu vou dizer que o Paiva tá fadado a errar, tá? Porque PK de meia de criação é erro. Santi, Matheus Martins, Juan Cruz na ponta esquerda são todos erros também. Atualmente, ninguém joga bem naquela posição. Então, ele está fadado a errar, ok. Mas que a intenção do erro seja positiva, pelo menos. Seja válida. Agora, você querer recuperar um jogador
se é um motivo você botar ele erradamente em campo, na posição errada, você não vai recuperar o PK assim. Você recupera o PK dando para ele chance de entrar todo o jogo no segundo tempo no lugar do Marlon e recuperando confiança e jogando bem, como foi contra o cara bobo, que ele meteu um gol e saiu como herói. Não é botando na fogueira em posição errada para ele jogar mal na posição que não é dele que você vai recuperar o PK. Então tá errado. Quer recuperar o PK? Tá recuperando errado. Tá? Pessoal, eu me estendi demais aqui. Vamos partir pro React, né? Tem aqui ESPN, tem Sport TV, tem Gerson, Transamérica, muito mais pra vocês. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui embaixo, notícia do Fogão 2.0. Se inscreve lá. Live Pix, Pix do canal. Mande um e-mail pra gente aí, pra você que quer mandar uma proposta de parceria, de divulgação aqui no canal. Pode mandar lá que a gente troca uma ideia, tá? 4 planos de membros, escolhe um que cabe no seu bolso, ajuda o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um serviço de qualidade todos os dias. Vamos seguir pro React e no final a gente conversa. E o Seabra, hein? Pois é, as coisas no Cruzeiro, hein? Bom, esse é outro assunto. Vamos falar dessa vitória do Bragantino sobre o Botafogo, Eugênio. O Renato Paiva já chegou a falar sobre tentar espelhar com o tempo o trabalho do Arthur Jorge, né? Tem uma referência ali. Falta muito ainda, né? Claro. Falta muito e não sei se vai chegar. Porque ele não tem as mesmas peças. Ele não tem 2 jogadores que faziam toda a diferença no passado. O Luiz Henrique e o Almada. Jogo de hoje, o Botafogo entrou abaixo. A gente falava agora um pouco de Palmeiras e Corinthians, né? Foi mais ou menos isso. O Bragantino teve a intensidade e a proatividade do Palmeiras e o Botafogo parecia o Corinthians, especialmente no início. Tomou um gol com 5 minutos. Né? O próprio Renato Paiva disse que foi inaceitável. O Alex Telles ele fica meio parado na jogada e permite a passagem do John, que cruza para o gol do Sacha. Botafogo muito tentando a transição, mas sufocado pelo Bragantino. No final, subiu um pouco mais, conseguiu ter mais presença no ataque nos últimos minutos, ali no desespero quase, né? Mas não foi o suficiente para buscar o empate. Os jogadores reclamaram também do campo muito seco, não foi molhado. A gente vê que o campo não está bonito, né? Pois é. Mas assim, não está irregular. Só que não regaram o gramado, não molharam e a bola prendia um pouco. E esse time do Botafogo está precisando muito, né? É uma ideia de jogo que já vem há 3 anos, desde o Luiz Castro. O que diria Jürgen Klopp transição. de não regar o gramado antes do jogo? Você que é o consultor da... Ele imagino que ele acharia um absurdo. Mas, assim, se usa as estratégias, né? Cada um usa como estratégia. E provavelmente... O Bragantino, assim, não vou deixar o jogo entrar na velocidade. E provavelmente fosse outro adversário, o Bragantino teria regado o gramado. Você, o mandante, define como é que vai ser sobre isso, de acordo com seus interesses. Sabe que isso você pode baixar, a administração pode baixar assim, normas, né? A La Liga faz isso. Os grandes campeonatos fazem isso. Normas, altura do gramado, para não sair briga. De 18 a 24 milímetros. Você não pode sair disso. Então você não vai deixar crescer a grama 15 dias antes de receber um time mais qualificado tecnicamente. Rega-se em tal horário e antes do tal. Isso é tudo padrão, dá para fazer. Quantidade X de litros d'água e tal. É só ter alguém olhando para o futebol com carinho que funciona. Estamos de volta com o Troca de Passes, deste sabadão, para falar da vitória do Bragantino. O Bragantino venceu a primeira no Campeonato Brasileiro, 1-0 sobre o Botafogo, lá no Nabi Abichedi. No primeiro lance do jogo, olha só, jogada ensaiada, bem ensaiada, o Renato Paiva ficou bravo à beça. Disse que é uma jogada infantil, que o Botafogo acabou levando o gol nesse ensaio de escanteio. É até o maior culpado, né? Porque ele foi muito omisso ali na questão de não prever essa jogada, não antever, né? Pois é, e logo condicionou bastante o jogo esse gol cedo, né, Mansur? E o que mais condicionou foi a ótima pressão ofensiva do Bragantino, né? Principalmente no primeiro tempo, Muita dificuldade para o Botafogo sair de 3. Esse foi um dos vários lances que o Botafogo saiu da pressão. É isso que eu ia falar. Que esse lance, né, na trave, sai também de uma pressão feita pelo Bragantino, mas o Botafogo escapa. Escapa a partir do Vitinho pelo lado vai direito. Lá bater na trave. Isso. Ele acaba encontrando o Igor Jesus na frente. Mas no todo o Bragantino era melhor time, né? O cenário do jogo ele não mudou muito até a metade do segundo tempo. O Renato Paiva faz 2 mudanças. Primeiro com o Cuiabano no lugar do Alex Telles e com o Matheus Martins, ele muda praticamente. Que aliás não achou o jogo, né? Não se achou no jogo. Nem para ajudar o Botafogo a sair da pressão, nem como um jogo ruim, um jogador de condução de bola, enfim, ele não conseguiu aparecer no jogo.
o Renato Paiva faz a mudança do lado esquerdo, o Botafogo até cresce um pouco por ali, mas ainda não dava a impressão que o Bragantino estava sofrendo tanto. E aí me surpreendeu quando, ainda em tese à vontade no jogo, o Seabra faz uma mudança colocando um terceiro zagueiro no jogo. E indo para uma linha de 5. Uma linha de 5, na verdade, com o Eduardo Santos, que entrou, passou a ser quase um ala pela direita, o Juninho Capixaba entrou como zagueiro pela esquerda e o Guilherme como ala pela esquerda. Essa linha de 5 resultou no melhor momento do Botafogo no jogo, porque o Bragantino esvaziou o meio. E ali, a partir dali o Botafogo teve um momento de predomínio em que ele começou a criar essas chances que a gente está vendo. Aí me surpreendeu uma outra mudança, porque o Botafogo estava, a partir do momento que o Botafogo começou a fazer superioridade no meio, ainda assim o Renato Paiva colocou o Mastriani em campo para ter mais um jogador na área. Só que ele acabou diminuindo a vantagem que ele tinha construído no meio. Ainda assim, passou a tentar os cruzamentos, teve uma outra oportunidade, mas no todo do jogo o Bragantino foi melhor. É verdade, eu acho que o Arthur participou pouco hoje do jogo, né? Sim. Chegou um momento do primeiro tempo, eu falei, será que o Arthur saiu porque não participava, não pegava na bola, o jogo não chegava no setor dele? E, na teoria, é o jogador mais perigoso, né, nesse momento, pelos lados do Botafogo, e acabou não conseguindo fazer quase nada. Foram muito poucas as ações ali do lado direito, né, Alex? Mas aí teve a questão do Bragantino, ele teve muito mérito, né, da maneira... Ele veio pro jogo e jogou e dificultou. Daquilo tudo que o Botafogo até acabou criando e finalizando, é normal até de uma qualidade, mas o Botafogo também, hoje, ele teve tomadas de decisões, assim, ele na frente com o Arthur, com o próprio Savarino, né? Eles acabaram errando uma possibilidade de contra-ataque ou outro no primeiro tempo, né? Então não foi um time tão lúcido, mas se o Bragantino não vem pro jogo, naturalmente fica mais difícil jogar contra esse Botafogo. E foi o pior jogo dessa sequência, acho que do Renato, né? Desde que ele assumiu e começou a treinar. O jogo com o Carabobo também não era uma grande atuação até o Botafogo enquanto... Não, mas pelo menos era mais impositiva, né? Mas assim, a diferença de nível do adversário era grande, né? Enfim, acho que o Botafogo está num processo... que é o efeito colateral da temporada que começou depois, né? E não é que o Botafogo jogou mal, né? Vamos dizer. Ele encontrou um adversário duro, não fez um jogo espetacular. Tanto que eu acho que o Cleito fez 2 ou 3 excelentes defesas, né? Então, saiu perdendo por uma bobeira, assim, de uma jogada treinada, mas era fácil de você, de você acabar pegando. E aí, igual você falou bem, condicionou o jogo, mas também sofreu riscos, porque você sai perdendo, você vai jogar. E o John também acabou fazendo defesas boas. Vamos ouvir então os dois treinadores, o Seabra e o Renato Paiva falaram em entrevista, a gente mostra para vocês agora. Mais difícil do que sair na frente é buscar um empate fora de casa no Maracanã contra o Fluminense, é buscar um 2-0 contra, mesmo que seja em casa, contra a equipe do Ceará. Então, a equipe teve esse mérito de conseguir reagir em situações que não eram favoráveis, né? E o nosso desafio era muito claro, era se impor desde o início para conseguir sair na frente, que não é tão difícil do que você não estar bem no jogo e conseguir buscar um placar. Quer dizer, a gente já tinha conseguido fazer coisas difíceis, o que a gente precisava era exercer uma postura dominante e sair na frente, né? Então a gente entrou muito focado nisso, de realmente fazer o primeiro gol, de ser dominante desde o começo do jogo. Sabia que esse seria um desafio enorme, porque a equipe do Botafogo ela tem sido a mais dominante que eu tenho visto, em função de conseguir sair jogando, conseguir empurrar o adversário, conseguir dominar territorialmente o jogo, oferecer poucas chances de gol para o adversário e criar chances de gol com grande volume. Então, a gente poderia ter adotado uma postura de ser mais conservador, de ter se preocupado mais em defender e fazer uma transição, e nesse tipo de cenário, mas nesse clube não, né? Nesse clube não. Nesse clube a gente tem coragem, a gente é extremo, a gente no sentido de ser ousado, né? A gente sabe aquilo que a gente está representando enquanto marca. Acho que o jogo é um bocadinho no início, em especial na primeira parte, o jogo é um bocadinho o espelho do golo que sofremos. Quer dizer, é um golo que não podemos sofrer, é um golo inaceitável, porque é uma jogada muito infantil
e que nós não podemos ter a passividade que tivemos a defender este tipo de jogadas. Acho que a partir daí isso põe o nosso adversário confortável, põe-nos atrás do resultado e depois muita desinspiração, se calhar possivelmente algum cansaço, mas isso não pode ser desculpa. E fomos atrás do resultado. Corrigimos algumas coisas na segunda parte, mas continuaram a somar-se os erros técnicos, em especial isso, os maus passos. Nós temos jogadas onde não conseguimos fazer mais de 4, 5, 6 passos, perdemos a bola, também por mérito do adversário, obviamente, mas às vezes eram erros não forçados. Tá aí, Renato Paiva claramente descontente com o Botafogo hoje. Vou mostrar para vocês a origem do gol do Bragantino, como o escanteio é cedido de maneira praticamente gratuita ali, né, pelo Alex Telles. Ó, veja que a bola está aqui do lado direito, o Alex Telles vai meio que proteger a bola, acaba sendo um pouco empurrado ali, né? Tem um leve no tranco empurrão, acaba tocando o pé dele. E ele acaba tocando na bola para a linha de fundo. Mas e era aí evitável, no escanteio... Aí você percebe que o cara às vezes entrou numa velocidade um pouquinho, uma rotação rotação abaixo, menor. né? Pode ver, olha como ele reagiu, ó, muito pouco, entendeu? Ele Lento, não né? conseguiu entender a jogada. 5 minutos, o Bragantino já estava na frente. O Alex Telles é um jogador que tem um nível técnico, o teto dele é mais alto do que o do Cuiabano, assim, em termos de qualidade técnica. Agora, em algumas circunstâncias de jogos, o Cuiabano tem entrado e tem mudado característica de jogo. Tem entrado com muita agressividade pelo lado em jogos que o Alex Telles tem tido uma oscilação. E acho que eles vão se alternar bastante aí ao longo da temporada, né? E aí, galera? Para tudo aí. Com esse joguinho, Botafogo não vai ganhar de ninguém. Já é a segunda partida que joga mal. A segunda partida que... Peraí. Quem disse que o Barbosa, quarto zagueiro, sabe lançar? Fala pra mim. Quem disse? Botaram na cabeça dele. Ele de zagueiro é bom. Corta bem as bolas cruzadas, dá um passe ali, mais ou menos. Mas como zagueiro ele é bom. Agora, a saída de bola do Botafogo é uma vergonha. Jogo passado e esse jogo agora contra o Bragantino. O que o Bragantino fez? Encurralou a saída de bola, jogadores do meio do campo. Marlon Freitas, Gregory e o Patrick de Paula, que não jogou também nada. Aliás, não jogaram nada os 3 jogadores de meio do campo. Exprimidos pelos homens de meio do campo do time do Bragantino e o ataque do Bragantino fechando a saída de bola. Aí fica, beleza, é bonito. Sai o John pro Vitinho, Vitinho pro Jair, o Jair pro Vitinho pro Barbosa, o Barbosa pro goleiro, aí o Barbosa abre na lateral esquerda. O lateral esquerdo, Alex Telles, que não está fazendo absolutamente nada, que eu não sei qual é o maluco que bota o Alex Telles e não bota o Cuiabano. Quem é o maluco que faz isso? Aí o que acontece? Sai o Barbosa aqui, Alex Telles vai para frente. Aí a bola do Johnny vem no Barbosa. Barbosa levanta a cabeça na frente. Aí corre o desesperado do Igor Jesus, desesperado, que ele bate com cabeça de área, com outro meio do campo, se a bola cair aqui, ou com os 2 zagueiros. Ele ganha. Em 90 minutos ele ganha 2 bolas. Inclusive entrou uma que foi buscar lá no meio do campo. Foi, passou pelo meio do campo, foi embora, chutou e bateu na trave. É o único desesperado lá na frente. Porque o Arthur está jogando nada. E o Savarino é o quê? Savarino é ponta de lança, é meio de campo, é ponta esquerda. O que é o Savarino? Então esse foi o time do Botafogo no primeiro tempo, que deveria ter levado uns 2 ou 3. Levou só de 1. O Sacha recebeu do John pela lateral, o cara entrou na linha de fundo, passou como quis, pelos 2, entrou na linha de fundo, tocou a bola, Sacha no meio do bolo, foi e meteu o gol. Depois esse Igor Jesus, que eu estou falando que trouxe a bola sozinho, Patrick de Paula perdeu a bola para o meio do campo para o Sacha, quase saiu o gol. E não fez mais nada. Veio o gol
do Bragantino, mandou no jogo, apertou a saída de bola, ganhou o meio do campo e ficou, né, trombando lá, perdendo os gols, algumas boas oportunidades, e o time do Botafogo sem montar uma jogada. Não teve uma jogada no primeiro tempo. Uma jogada. Nem no segundo tempo. Segundo tempo ele correu atrás, mas deu uma melhorada quando entrou o Cuiabano aos 15 minutos do segundo tempo. Saiu o Patrick de Paula, que não jogou nada também. Entrou o Matheus Martins, tudo lá pelo lado esquerdo. Saiu o Marlon Freitas, entrou o Mastriani. Quem contratou o Mastriani, hein, mano? Tem certeza? Sabe o que ele fez? Ele entrou aos 38 minutos. Ele deu uma cabeçada no cruzamento para fora. Mais nada. No jogo passado, não jogou nada, perdeu 3 gols no jogo passado. Saiu o Arthur, que já não deveria ter entrado. Não deveria ter entrado, deveria ter saído no primeiro tempo, que não fez nada. Arthur já foi de lá, né? Arthur já foi do Bragantino. Mas vê que ele estava assim, meio barro, meio tijolo, porque jogou lá há muito tempo e tal. Entrou o Rodrigues, mais ou menos. Entrou o Ponte, aos 26, no lugar do Vitinho, que também não foi o Ponte do último jogo. Então o time do Botafogo, limitado a isso. A 2 toques, chute para frente. Do Barbosa. Chute para frente. Não é lançamento. Chute para frente. Toca aqui, toca a bola errada. Aí bota no meio do campo. Meio do campo domina para trás. Aí começa tudo outra vez lá atrás. Chutão para frente. Porra, não há quem resista a isso. E a galera gritando lá, hein? Pedaço da galera que foi lá, foi um bom pedaço, porque Bragança é distante do Rio, né? Foi lá para ver esse vexame do Botafogo, que poderia ter perdido demais. Porque o Gabriel, o Eric e o John ganharam o meio do campo, junto com o Sacha. Na frente era o Lucas Barbosa e o Mosqueira. Depois Lucas Barbosa saiu, entrou o Vizinho, saiu o Sacha, entrou o Pita, desarrumou um pouco o ataque e principalmente o meio do campo, que entrou o Guilherme, que foi para a lateral esquerda, no lugar do Eric, e o Juninho veio para o meio do campo. John saiu, entrou o Gustavinho. Não alterou muito, mas né, todo mundo mais à vontade, mas pressão só, porque não tinha nada. O Botafogo, sem pressão ou com pressão, o Botafogo jogou o que jogou, mal, não fez nada. Mesmo o time do Bragantino dando uma caidinha, né? Com dois ou três aqui que não entraram no mesmo nível. Mas o Botafogo deu uma reação lá pelo lado esquerdo, que é o que eu estou dizendo, do Cuiabano, que não pode estar fora desse time, cara. Não pode. Quer botar o Alex Telles? Bota ele em qualquer lugar. Bota ele na ponta, bota de goleiro, vai em qualquer lugar. Agora, o Cuiabano não pode ficar fora e nem o Matheus Martins, que é onde cresce o time do Botafogo, pelo lado esquerdo. Eu estou fazendo uma comparação com o jogo passado. Né? Com o jogo passado, que entraram esses dois e transformaram aquele lado em perigo constante para o adversário. E hoje a mesma coisa. Contra o Bragantino, a mesma coisa. Tanto é que o Bragantino reforçou lá o lado direito dele. Ele tirou o Hurtado, botou o Eduardo. Esse que é o problema. Então, ele reforçou aquele lado porque aquele lado veio para dentro, com boas jogadas. Só. Mas não adianta, é muito pouco. E os outros setores? E o lado direito? E o meio para mandar no jogo? E o meio para meter uma bola, para fazer uma tabela? Cadê? Não tem, cara. Pelo menos não teve. Não sei se tem, mas não teve. Então o resultado perdeu o jogo, tomou gol aos 4 minutos de jogo e quase tomou o segundo. E teve essa bola, estou repetindo, teve essa bola do centroavante Igor Jesus, que entrou sozinho, mas foi buscar lá no meio do campo. E veio correndo, passou pelo meio do campo, passou pela marcação de meio do campo e foi embora. Estou na baliza. Eu botei até aqui, aos 5 minutos de jogo, o Patrick de Paula chutou 2 bolas.
Uma no primeiro tempo e outra no segundo. Muito pouco e as duas para fora. E aqui ainda botei 36 minutos, Cuiabano. Cruzou, Igor Barbosa, Igor Jesus. Dominou, deu uma girada ali na próxima meia-lua da grande área, já entrando na grande área, uma girada. E esse goleiro Cleiton, que é bom pra caramba, fez uma defesa espetacular. Mas são coisas isoladas. E parece que o Botafogo não foi apresentado para jogar esse jogo. Porque uma coisa ali, outra coisa aqui, é muito pouco. Muito pouco. E isso, eu não sei, mas está sendo uma constante nessa vida do Botafogo, pelo menos nesse início do jogo. O craque do jogo é o Sacha, que fez o gol. A baranga do jogo, eu vou botar o time do Botafogo todo. Ou então eu vou deixar só com o Barbosa. Barbosa, porque inventaram que ele sabe lançar. É o Barbosa, a baranga do jogo. E o Daron, como sempre, cheio de argumentos, cheio de bate-papo. Como gosta de bate-papo, cara, hein? Eu acho que quando ele parar de jogar, de arbitrar, ele vai ser comentarista. Comentarista é que gosta de argumento. Daron, esse vai arbitrar o jogo melhor, para de levar papo, tá legal? É zero! Pro Bragantino, que vence a primeira na competição. 0 pro Botafogo. Gol de Eduardo Sacha aos 5 minutos de jogo. E o Botafogo não conseguiu reagir e perde o jogo em Bragança Paulista. E a saída de campo aí, Rodrigo Brandão? É isso, Breno. Saída de campo, claro, né, na tristeza, né, dos jogadores do Botafogo, porque não conseguiram performar, não conseguiram desempenhar, colocar em prática o que treinaram e sai derrotado para o Red Bull Bragantino, que foi melhor na partida, tá? Deixa bem claro, o Botafogo não conseguiu jogar e foi merecedor. Um gol aos 5 minutos do primeiro tempo, um gol do Sacha numa jogada ensaiada em cobrança de escanteio. O Botafogo permitiu que isso acontecesse. O Bragantino é merecedor da vitória e vence por 1-0. É a primeira vitória do Botafogo no campeonato, primeira derrota do Botafogo no Campeonato Brasileiro, primeira vitória do Red Bull na competição. Red Bull que não vencia há 6 jogos, desde fevereiro, pelo Campeonato Paulista. A equipe do interior paulista não conseguia vencer uma partida, venceu justamente contra o Botafogo, soma aí 4 pontos na competição, se iguala ao Botafogo também em número de pontos. Botafogo que terá o São Paulo na próxima rodada no estádio Newton Santos. Essa partida vai acontecer na quarta-feira, 6h30 da noite, hein? Atenção ao horário. Próximo jogo do Botafogo no Newton Santos, quarta-feira, 6h30 da noite. Já o Red Bull Bragantino vai visitar o Sport na Ilha do Retiro, também na quarta-feira, só que às 7 da noite. O Botafogo sai derrotado, primeira derrota no Brasileirão, segunda derrota sob comando do técnico Renato Paiva. Agora é juntar os cacos, voltar ao Rio de Janeiro e treinar para essa partida diante do São Paulo, do tricolor paulista. Fim de papo no Nabi Abichedi. Vitória do Red Bull, 1-0 para cima do Botafogo. E depois dos trabalhos de reportagens, ele está de volta. O locutor que explode a massa. Rapaz, hoje não deu pro Botafogo, em 1 pro Bragantino, 0 pro Botafogo, aqui na Transamérica. Você não vai embora não, porque a transmissão não acabou não, tá? Eu quero ouvir a sua mensagem, o que você achou, se você que secava ficou feliz, se você, é claro, torcendo pelo Botafogo, tá de cabeça cheia, manda mensagem pelo YouTube Transamérica Esportes RJ e pelo Zap 99557-1013. Fala aí. Ei, Brenoca. E aí? Salve aí a todo o povo da Transamérica. Rapaz, esse goleiro Cleiton, ele deve ter sido reprovado em alguma peneira no Rio de Janeiro, porque quando ele joga com os times do Rio, ele vira nóia, rapaz. Ele vira o goleiro nóia, que ele agarra pra caramba. Quando vai jogar com outros times até de menos potencial que os times do Rio, é aquela peneira danada, aquele monte de falhas que a gente não espera num bom goleiro, mas ele não é um mau goleiro. Mas contra os cariocas ele quer mostrar que ele é melhor.
Um abraço, Moto Capixaba, Vila Velha Olímpica. Olha aí, valeu, irmão, tamo junto. Hoje o Cleiton foi bem, cara. Teve um lance ali meio enrolado, mas ele conseguiu acertar e evitou o gol do Botafogo, né? Fez boas defesas, de fato, o Cleiton. Qual que é o líder do Campeonato Brasileiro, ó? Juventude. O Juventude é o líder do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, né, gente? Obviamente. Venceu o Ceará por 2-1 em casa. O gol da vitória, sabe de quem? Quem? Matheus Babi. Olha ele aí, ó. É. Ex-Botafogo. Ex-Botafogo. Ex-Macaé, Serra Macaense. E América também. Matheus Babi, cara. E o Juventude é o líder do Brasileirão. No Penharol. É verdade. É verdade. E é o líder do Brasileirão, o Juventude, o Ju. 99557-1013. Mais um zap, fala aí. Boa noite, pessoal da Transa. Aqui é o Rodrigo Bueno, de Senador Camará. Time de várzea, horroroso. Infelizmente, para ir pro Mundial com esse futebolzinho aí, melhor nem que vai passar vergonha. Um abraço. Rapaz, pronto, já não presta mais o time do Botafogo, né? Também depois de uma derrota não presta mais, né? Obrigado, irmão, tamo junto. 99557-1013, fala aí. Fala, povo da Transa. Tudo tranquilo? Aqui Marcos, morador de Miguel Pereira, torcedor do Flamengo, mas assistindo aí ao jogo do Botafogo. Eu queria colocar uma pulga na trás dos botafoguenses. Vocês sabem onde que o Mastriani jogava em 2023 e onde jogava em 2024? Depois dá uma olhadinha aí o que aconteceu com os respectivos clubes nos respectivos anos. Mas aí, pô, irmão, se eu fosse investigador, eu seria o Sherlock Holmes, pô. Eu faria parte da gangue do Scooby-Doo. É muito mistério pra mim, assim. Pra mim, eu tô com a cabeça cheia já, Brandão. O Botafogo perdeu, jogou mal. Ele tá querendo falar do América Mineiro e do Atlético Paranaense, que é equipes que foram rebaixadas. Entendeu? Tá falando que jogando no Botafogo, o Botafogo vai ser rebaixado. Você desvendou o mistério, Rodrigo. Viu? Você é um bom Obrigado, investigador. Vamos conversar, Bruno Azevedo. O Botafogo perdeu jogando mal, vamos ser sinceros, vamos resumir a ópera, né? O Botafogo perdeu jogando mal e dando mole, pô. Aquele gol ali foi uma bobeira da zaga, só que não foi só naquele momento, foi uma bobeira o jogo inteiro. Marcação frouxa, o time com chutão, sem comprometimento tático, aqueles toquinhos ali na saída de bola que irritaram pra caramba, mas aí é culpa do técnico nesse caso, né? Quem manda é o técnico. Aí quando era responsabilidade dele também, botou o time inteiro pra frente, o time ficou torto em campo e não conseguiu criar mais nada. Analisa pra gente aí, Zé. 1 pro Bragantino, 0 pro Botafogo, Zé V. Pois é, cara, 1 pro Bragantino, 0 pro Botafogo. Eu vou repetir aqui o que eu falei no finalzinho da partida. A sensação que a gente tinha é que se o Botafogo jogasse mais 3, 4 dias direto, não ia conseguir o gol, porque a ineficácia nas finalizações, a dificuldade de finalizar também, né, muito grande. Um time que pecou demais em fundamentos básicos, como troca de passes. O Botafogo entregando o jogo para o adversário assim de maneira muito bizonha. É um Botafogo irreconhecível. Esse Botafogo de hoje, preocupante a situação, cara. Preocupante de fato, porque a gente viu uma equipe incapaz de mostrar um poder de reação. Uma equipe incapaz de ter capacidade, né, de organizar uma jogada. A gente não viu isso. Para não dizer que foi tudo tão ruim, nós tivemos 2 possibilidades de gol com o Igor Jesus. Né? Uma no primeiro, foi no primeiro tempo aquela bola na trave, né? Foi. Uma no primeiro tempo e depois aquele chute onde ele forçou o Cleiton a fazer uma defesaça, né, cara? Então, assim, é muito ruim quando você tem uma partida entre 2 equipes com um nível técnico tão diferente, né? Se você for pegar o time do Botafogo, o Bragantino não dá pra saída. E em vários momentos o Bragantino dominou a partida, dominou o jogo. O mais objetivo, né? Finalizou de maneira mais competente e conseguiu esse gol, né? Numa bobeira do sistema defensivo através do Alex Telles, que cede um escanteio. Na cobrança do escanteio, o próprio Alex Telles, falha na marcação do Eduardo Sacha e sai o gol da vitória do Bragantino. É um resultado frustrante e preocupante pela maneira com que o Botafogo perdeu. Não é só porque o Bragantino venceu. Não é só porque um time que é inferior tecnicamente venceu. É a maneira como essa vitória foi construída e a maneira com que o Botafogo atuou.
sabe, de forma displicente, desatenta, e a gente não pode aceitar uma atuação dessa do campeão brasileiro, cara. Pois é, nessa altura do campeonato, mas o campeonato começou agora, mas a gente falou disso durante o jogo, assim, eu acho que é muito pouco, por exemplo, uma alternativa de um jogo de hoje, como o de hoje, que o Botafogo não tá jogando bem, tá precisando criar mais, o técnico tirar volante, pelo menos no papel, os jogadores que são volantes, e entupir de atacante. Não funciona isso. O futebol não é mais assim. E ainda mais para um time como o Botafogo, com o investimento que tem, com o nível de jogadores que tem. Acho que é muito pobre. E aí é claro que a torcida começa a pegar no pé do técnico, né, o Bruno Azevedo? Cara, não tem jeito, né? O último lado da corda é o treinador. E assim, sabe o que me incomoda bastante, cara? São alguns jogadores, uns que vêm alternando boas e más atuações. Tá? Gregory foi um que jogou muito mal hoje. Vou citar o Marlon Freitas, né, que acabou saindo de campo, foi a última alteração do Paiva. E outros jogadores que não conseguem engrenar. Vou citar o Patrick de Paula. Oscilando também. O Patrick faz um jogo bom e hoje jogou muito mal. Né? Então, assim, tanto que no jogo passado ele estava no banco. Quem foi o titular no jogo passado foi o Santi Rodrigues. E aí o Santi não jogou nada na partida passada. E hoje ele teve a regularidade dele comprovada. Também não jogou nada mais uma vez. Né? Entrou e não disse que veio até agora. Então, assim, você tem jogadores que têm essa oscilação e outros jogadores que estão devendo muito em 2025. E o Savarino, repito, gente, o Savarino foi alvo de elogios meus ano passado o tempo todo. E ao final do ano eu disse, o Savarino para mim foi o nome desse campeonato brasileiro. Sabe, um jogador subestimado, porque ele foi realmente fundamental para as conquistas do Botafogo. Só que esse ano o Savarino ainda não mostrou um terço do que ele pode produzir com a camisa do Botafogo. Então são situações assim que eu acho que isso aí sim, cabe ao Renato Paiva arrumar isso, ajeitar esse time, reorganizar essa equipe, uma equipe que joga espaçada, sabe, uma equipe que não consegue construir uma jogada em direção ao gol adversário. Então é um trabalho pro Renato Paiva resolver. E eu vou te falar, cara, é meio que urgente, né? Porque a gente tem uma Libertadores em andamento também, né? Além do Brasileirão. Exatamente, meu parceiro Bruno Azevedo. Bom, vamos para as escolhas do time do jogo de hoje? Bora. 1 pro Bragantino, 0 pro Botafogo. Começando pelo melhor em campo. O brabo do jogo de hoje, Bruno Azevedo. Cara, ele não foi tão exigido, mas ele foi decisivo. O Cleiton acabou fazendo uma defesa salvadora naquela finalização do Igor Jesus, que decretou essa vitória. Aquela defesa valeu um gol, né? É verdade. Cleiton, portanto, eleito brabo do jogo de hoje, goleiro da equipe do Red Bull Bragantino. Por outro lado, o Bananada, o pior em campo em 1 pro Bragantino, 0 pro Botafogo, hein, Zé V? Ô, Breno, eu teria vários nomes aqui, sinceramente, cara. Eu teria vários. Arthur, Savarino, PK, Gregory, só que eu vou dar esse voto pro Alex Telles, porque foi através da falha dele, de duas falhas, na verdade, que o Bragantino chegou à vitória. Falha quando ele cede um escanteio de graça, se atrapalha com a bola e depois falha na marcação, na cobrança desse próprio escanteio. Alex Telles, portanto, eleito bananada do jogo de hoje. Bruno Azevedo. Amanhã você não tá de folga, né? Não, amanhã estarei aqui às 5h30, jogo do Flamengo. É isso aí. Valeu, Zé, então bom trabalho amanhã. Um abraço, resto de sábado pra você. Valeu, Brandão, Marcão Viana. A gente dá uma pausa, mas logo mais a gente volta, tá? Porque tem jogo do Vasco. Vasco e Esporte logo mais às 9 da noite aqui na Transamérica. Você esteve comigo, Breno Monsef, com toda a equipe da Transamérica. 1 pro Bragantino, 0 pro Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bom, pessoal, então é isso. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui embaixo, Live Pix, aqui embaixo, o link do canal Notícia do Fogão 2.0, que nós tomamos um strike nesse canal principal. Se vierem mais dois, a gente pode perder o canal. Perdendo o canal, a gente perde o contato com vocês. Então se inscreve lá tem vídeos mais curtos sobre Botafogo, e lá você vai ter o contato direto comigo. Caso a gente perca esse canal, eu aviso por lá vocês, tá? Aqui, Live Pix, mande mensagem de texto e de áudio pra gente. Ali é o Pix do canal, qualquer valor, até centavos, ajuda muito o canal. E você pode mandar para esse e-mail uma proposta de parceria para divulgar o seu produto, a sua loja aqui no canal. Fico por aqui, obrigado a todos, até o próximo vídeo.